Olá, amigos e amigas. Eu sou Elida Mara Carneiro, dando continuidade à série A Vida no Mundo Espiritual com o livro Nosso Lar. Estamos na quinta parte. Se você não assistiu às anteriores, acesse o canal Elida Mara Carneiro no YouTube. Este projeto é uma parceria com o projeto Imagem de Américo Sucena, e as cenas que vocês vão assistir aqui nos vídeos não são mediúnicas, mas refletem a imagem que o desenhista fez da descrição do livro. Iniciando nessa quinta parte com a caravana dos samaritanos. Com a chegada dos espíritos, os bons espíritos que vão acolher lá os espíritos sofredores no umbral, André Luiz estranhou o ladrar de cães que estavam seguidos de 6 carros no formato de uma diligência, que eram puxados por animais. Esses animais eram semelhantes a burros, chamados também como moares, e também acompanhados por aves estranhas, diferentes. Onde estaria o aeróbus? Não seria possível, então, utilizar o aeróbus no umbral? Aeróbus, para quem não assistiu às partes anteriores, é o veículo de locomoção na colônia Nosso Lar. Atenciosa, a enfermeira Narcisa explica que, por questões de densidade, o aeróbus não funciona no umbral. Isso mesmo. Assim como um avião não foi feito para submergir, que eles poderiam construir uma máquina como submarino, mas por espírito de compaixão aos espíritos sofredores, eles recomendam o uso desses aparelhos, desses veículos de locomoção de transição. Quanto aos animais, os cães protegem a caravana dos ataques dos espíritos inferiores, e também os moais, ou seja, essa espécie de burros, eles ajudam no transporte dos espíritos que estão mais doentes, debilitados, bem como fornecem calor, né, aos trabalhadores da equipe e também aos espíritos. Além disso, as aves, também chamadas de ibis, elas ajudam a devorar, ou seja, retiram as formas mentais dos espíritos que estão ainda bem perversos, com imagens odiosas, espíritos inferiores que residem no umbral. Logo então começou o transporte dos doentes para dentro do pavilhão, lá na câmara da colônia Nosso Lar. Será que podemos reencontrar os nossos desafetos no mundo espiritual? Enquanto os apetrechos da excursão e os animais de serviço, né, eram recolhidos, André Luiz ouviu uma voz carinhosa. André, você aqui? Que surpresa! Era Silveira. Silveira era um homem a quem o pai despojou, retirou todos os seus bens materiais para pagamento de uma dívida. A memória de André Luiz revia os acontecimentos. Ele quis falar, mas sentia-se culpado por ter ficado ao lado do pai, enquanto a mãe, bem ao contrário deles, lutou para que o marido relevasse a dívida. Silveira percebeu o constrangimento de André Luiz, que se retirou e foi se aconselhar com a enfermeira Narcisa, a quem contou todos os detalhes do sucedido, e ela recomendou então que ele pedisse perdão, pois a providência divina nos coloca frente a frente com a pessoa que foi ofendido ou a quem a gente necessita pedir perdão. E André Luiz encheu-se de coragem, voltou, abraçou Silveira e fez um pedido de perdão. Silveira aceitou e comentou que ninguém está isento de faltas, e reconhecendo nos adversários não propriamente os inimigos, mas como benfeitores, por serem instrumentos da justiça divina. Será que após a morte do corpo físico o espírito pode sonhar? O que você acha? André Luiz nos conta que em seguida, né, eles foram trabalhar os serviços
prosseguiram incessantemente durante a madrugada. André Luiz estava muito feliz, mas cansado. Tobias então colocou à sua disposição um quarto para o descanso. Recolhido lá no aposento, ele orou, agradecendo a proveitosa fadiga e também a bênção de ter sido útil. Logo depois ele dormiu e sentiu uma sensação de leveza e parecia seguir um pequeno barco em direção a regiões que ele não conhecia, né? O barco seguia rapidamente em regime de ascensão até chegar em um porto maravilhoso, onde alguém lhe chamava com todo carinho pelo seu nome. André reconheceria aquela voz entre todos os lugares, entre milhares. Ele desembarcou e naquele instante ele estava nos braços de sua mãe. Foram a um prodigioso bosque onde as flores tinham a capacidade de reter a luz e, entre outras coisas, disse-lhe a mãe: acompanhe os seus esforços, meu filho, na colônia Nosso Lar, e sempre que puder, mantenha-se em serviço, e mesmo que você está sendo remunerado pelo bônus hora, saiba que há uma correspondência direta entre o conteúdo espiritual da hora do servidor e as leis naturais. Ou seja, é importante a sua intenção, a sua dedicação ao trabalho. E continuou: é por isso que as leis divinas concedem sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar ao trabalho. No trabalho é o semelhante, né? E qual menino que adormece? Após uma lição, André Luiz perdeu a consciência de si mesmo e despertou mais tarde nas câmeras de retificação, experimentando uma vigorosa sensação de alegria. Ao final do terceiro dia de trabalho, Tobias convida André Luiz para conhecer a sua família. Logo na entrada, ele apresentou duas senhoras, uma já idosa, a Luciana, e a outra madura, Hilda. A Hilda ele apresenta como a sua esposa e apresenta a Luciana como a sua irmã. Mas a certa altura da conversa, Tobias quis esclarecer qual era o seu caso familiar. Ele explicou que Hilda e Luciana foram suas esposas aqui na Terra. Tobias casou com a Hilda ainda jovem, mas a Hilda desencarnou por ocasião do nascimento do segundo filho. Hilda, em espírito, continuou agarrada à família, mas Tobias foi obrigado a casar-se com Luciana para organizar a vida familiar. Hilda não compreendeu. Mesmo em espírito, ela revoltou-se, tornando-se obsessora da rival. Até que a sua avó, também já desencarnada, chamou-lhe a atenção para a importância da Luciana cuidar de sua família. Hilda, aos poucos, se modificou, aprendeu que as pessoas não são umas das outras e também as pessoas estão umas com as outras para viver as experiências aqui na Terra. Mas afinal, André Luiz, indiscreto, quis saber com qual das duas Tobias estava. E Tobias esclareceu que a união no mundo espiritual se dá com a pessoa que se tem maior afinidade. E isso acontece entre ele e a Hilda, que foi a sua primeira mulher. E quanto a Luciana? Hilda explicou que o companheiro de Luciana já está encarnado e no próximo ano ela também reencarnará para encontrar com ele. Nisso, Tobias foi chamado com urgência na câmara de retificação e precisou encerrar a conversa. É importante trazermos alguns ensinamentos nessa quinta parte do livro Nosso Lar, como o perdão, né, que exige o reconhecimento dos erros, ou seja, mesmo que for de forma indireta, e ele começa pela humildade. Ao encontrar Silveira, André Luiz percebe que também tinha responsabilidade moral pelos acontecimentos do passado, mesmo não sendo o autor direto da injustiça. E pedir perdão não diminui ninguém, ao contrário, fortalece o espírito.
Portanto, a evolução do espírito depende não apenas do conhecimento, mas principalmente da prática da caridade, da humildade e do trabalho ao bem. A mãe de André Luiz também explica que existe uma correspondência importante entre o trabalho na colônia Nosso Lar, não apenas com o recebimento do Bons Horas, mas a importância da intenção, né, do trabalho com dedicação e com amor. Então, outro ensinamento importante, o espírito pode continuar sonhando após a morte. Sim, mesmo vivendo no plano espiritual, André Luiz adormece após um dia intenso de trabalho, ou seja, o espírito fica cansado também no mundo espiritual após o trabalho, o serviço. E ele consegue ter um sonho com a sua mãe. No entanto, pela descrição do livro, na obra, não parece tratar-se apenas de um sonho comum, como acontece aqui com os encarnados, mas um desdobramento de consciência, permitindo-lhe visitar regiões espirituais mais elevadas e reencontrar sua mãe. Embora muitos espíritos também possam, durante o sono, vivenciar essa experiência. A doutrina espírita também ensina que o espírito nunca deixa de ser um ser consciente e ativo. O repouso continua sendo necessário para o espírito restaurar as energias, e durante esse estado ele também pode receber instruções de espíritos superiores ou que estão em planos mais elevados. Outro ensinamento importante sobre o casamento, né? Sobre o amor, o casamento e os vínculos espirituais. O casamento, ele é uma oportunidade de evolução espiritual, não de posse. Então, Hilda sofreu intensamente do lado espiritual ao ver Tobias casar-se novamente com Luciano. O seu sofrimento nasce do apego, da ideia de que o marido pertencia a ela. Aos poucos, ela compreende uma importante lição. As pessoas não são umas das outras, mas estão umas com as outras para as experiências do conviver. Ou seja, ela passou por um processo de reforma íntima, ou seja, ninguém quer dizer que ninguém é proprietário de ninguém. Os laços afetivos são temporários e têm como afinidade o aprendizado mútuo. Além disso, o ciúme pode transformar o amor em obsessão. Uma narrativa que mostra que ocorreu com Hilda, revoltada, tornou-se obsessora de Luciano. Isso ensina também que sentimentos como ciúme, orgulho, desejo de posse e revolta continuam existindo após a morte, porque pertencem àquele espírito já, que também é da mesma forma como estava encarnado. A morte não modifica instantaneamente a nossa maneira de sentir. O amor verdadeiro deseja o bem para o outro. Então, mesmo amando Tobias, Hilda percebe que o segundo casamento era necessário para proteger e cuidar dos seus filhos e reorganizar a sua família após a desencarnação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Se esse vídeo pôde te trazer ajuda, conhecimento, compartilhe com outras pessoas e continue assistindo a série A Vida no Mundo Espiritual, acessando o canal no YouTube Elida Mara Carneiro.